Espírito Santo de Deus. Essa é a razão. É onde nós podemos entender realmente o vínculo entre a natureza humana e a natureza divina, é o espírito humano que é o santuário do Espírito Santo de Deus, porque o homem agora é templo do Espírito Santo de Deus. Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Agora o próprio homem se torna templo do Espírito Santo de Deus, e esse espírito do homem está livre. Em espírito e em verdade ele pode adorar. A adoração verdadeira é a da alma humana, envolve uma comunicação direta com Deus numa condição muito que transcende essas realidades materiais, mas uma dimensão espiritual, num contato que é estabelecido, governado por meio da ação do Espírito Santo. Essa fé que cremos dentro desse processo, dentro dessa dinâmica, dentro dessa realidade, traz tudo isso, uma luz, uma compreensão, porque o próprio Espírito Santo é o agente que santifica, transforma, e com ele aprendemos, e com ele o próprio Espírito nos faz lembrar de todas as promessas que foram trazidas pelas Escrituras, pela voz de Jesus, a presença dele. Isso teria que ser, e poderia ser real e contínuo, ao passo que nessa operação que o Espírito vai agindo na nossa vida, nós vamos experimentando em verdade. Em espírito e em verdade. O foco aqui é uma verdade em que existe veracidade, autenticidade, contrastando com o fingimento, com a vitimização, com a religiosidade. Agora está em foco uma verdade objetiva, uma fé que está direcionada de uma forma correta para o Messias, o próprio Jesus. Está em foco uma espiritualidade substancial, real, contrastando com uma adoração formal, simbólica e ritualista, como acontecia nas religiões e até no meio judaico. E a própria religião do samaritano também. Naturalmente, isso subentende uma verdade um tanto subjetiva, como também objetiva, com opiniões corretas. Mas não são assim apenas pensamentos centrais de um ensinamento, mas é a própria vida, o próprio Jesus é a verdade. Segundo se lê em João 14,6, Jesus dizendo, eu sou a verdade. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O próprio, e assim sendo, toda a verdadeira adoração se dá por intermédio de Jesus. Adorar em verdade não é adorar meramente com sinceridade, não ser sincero, e sim adorar com uma compreensão que corresponde a uma consciência da natureza, daquilo que se apresenta e daquele que recebe e daquele que é o alvo da nossa adoração. Porque o Pai procura seus adoradores. Essas palavras refletem que ele tem um cuidado. Ele se volta para aqueles que saem de um nível egoísta, egocêntrico e se alegram com aqueles que se abrem uma dependência do próprio Espírito de Deus, trazendo então, de forma apropriada, o cumprimento e a ação do próprio Espírito Santo de Deus na vida daquele que é o adorador. E para a glória de Deus. Por quê? Porque se percebe então a própria vida de Deus presente na adoração. Adoração é vida com vida. Não é templo, não é lugar, não é aqui, não é ali. Jesus falou que onde houver 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali ele está. Se houver uma concordância, uma busca. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse que nós somos exortados a apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o nosso culto racional. O culto racional, compreensivo, aberto, livre, transcendente, ele vincula essa adoração, que é vida com vida, a vida de Deus em nós e nossa vida em Deus. Adoradores que adoram em espírito e em verdade, é aqueles que alinham
as suas vidas e alimenta a sua alma com a palavra de Deus, uma santificação da alma, em que a pessoa sente-se